Muito bom dia. Depois de ouvir o programa do Secretário de Estado, a gente tem de ter serenidade de espírito para fazer os necessários enquadramentos. Como ele fez referência a uma conversa há dias de manhã entre mim e Carlos Santos sobre a composição, a concretização dos estatutos, eu espero que no próximo ano, a esta altura, na segunda conferência, tenha à frente de mim o provedor do utente e o Conselho do Utente, que é um órgão integrado por 23 personalidades que constituem o universo dos pagadores de taxa, que são o financiador principal da empresa e que eu considero os meus patrões. Eu queria começar com uma nota estritamente pessoal. Há pouco estava a lembrar-me de uma Assembleia Geral da Associação dos Jornalistas, há muitos anos, em 1991. Simplesmente estava a lembrar-me de um período bastante difícil para o exercício do jornalismo em Cabo Verde. Depois de alguma insistência, aceitei ser moderador, porque eu não gosto de estar nesse papel. Eu gosto de ser eu próprio a escolher os temas, a convidar as pessoas. Agora, estar aqui neste formato de engolir o tema e aceitar os debatedores, eu não sou especialista nessa matéria. Mas, enfim, pediram-me para moderar este painel. O papel dos mídia na era da desinformação, desafios e soluções. À minha direita, embora eu sei que ele não é de direita, pode não ser de muita esquerda, mas não é de direita, Alfredo Pereira, professor de jornalismo, ainda membro da Autoridade Reguladora da Comunicação Social, eu espero que seja desta no próximo ano, que os órgãos externos estejam substituídos. Eu tenho aqui à minha esquerda, bom, pode ser que tenha alguma esquerda, mas da direita não é de certeza, Carlos Santos, com quem eu trabalho, pelo menos até agora, todos os dias de manhã. Há dias que eu estive em Santo Antão, lá depois de Ribeira das Patas, um senhor disse-me assim: você pode falar outra vez? E lá fui eu a repetir o que eu tinha dito momentos antes. Foi com alguma surpresa que eu ouvi o meu nome e uma referência às conversas, algumas vezes, com o Carlos Santos. E então, segundo a cábula que me foi entregue, o papel dos mídias na era da desinformação, desafios e soluções, Carlos Santos e Alfredo Pereira vão abordar a crise de confiança nos mídias tradicionais e o crescimento da desinformação, ferramentas e tecnologias para verificação de factos, como combater a polarização nas narrativas jornalísticas sem sacrificar a imparcialidade, o papel das grandes plataformas digitais, referência aqui a Meta, X, Google, na propagação de informações. Ainda esta manhã, antes de vir para aqui, eu estava a assistir a um programa na televisão francesa, eu vejo mais, que é France 24, e estavam a falar exatamente desta questão. A valorização daquilo que o jornalista apresenta. Até há um jornalista que criou um site que se chama Positivo. Ele só aborda questões positivas sem necessariamente serem um pouco amanteigadas ou scobeiro, como dizem na Ilha de Fogo. Então, vou passar a palavra a Alfredo Pereira. Sim. Não, a conferência é vossa. Eu sou um mero disciplinador.
Obrigado. Espero que não seja muito disciplinador. Eu não sei. Bom, primeiro queria começar por agradecer, portanto, o convite. Por agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui. E também, obviamente, agradecer a presença, portanto, de todos que aqui estão, para ouvir algumas palavras, supostamente, de um especialista, não é, na área. Eu procurei dividir, portanto, esta apresentação em 3 partes. Vou aqui tirar o relógio para ver, por causa da disciplina do tempo, não é? Ver se respeita essa disciplina. Primeiro, para analisarmos um bocadinho, teoricamente, depois, obviamente, provavelmente o Carlos Santos falará, em termos práticos, o que é que acontece, mas teoricamente, qual é o impacto que a inteligência artificial... Eu não abordei aqui a questão das redes sociais propriamente dita, porque, portanto, já o tenho feito em outros fóruns com a presença de alguns jornalistas e não quis voltar a este mesmo tema, mas especificamente da inteligência artificial, portanto, seu impacto no jornalismo, falar, portanto, de um aspecto muito importante hoje em dia, que é o fact-checking. Não que não existisse, sempre existiu no jornalismo, o fact-checking faz parte daquilo que é a tarefa do jornalista, mas nos dias de hoje, portanto, com a inteligência artificial, e, eventualmente, se nós tivermos aqui tempo, mostrar um bocadinho daquilo que nós fizemos junto, neste caso, com a CNE, no período das eleições, onde nós criamos aqui uma pequena unidade experimental de verificação de factos para o período eleitoral. Vou começar então por passar rapidamente para aquilo que é ou que se pode considerar uma evolução da inteligência artificial a nível do jornalismo. É certo que a inteligência artificial tem, portanto, a sua origem, portanto, nos anos 50 do século passado, mas para o jornalismo não é aquilo que mais nos interessa. Portanto, aí por volta dos anos 2000, no início, nós estamos a falar de algoritmos que trabalham, sobretudo, na congregação de dados, para produzir relatórios simples, relatórios de meteorologia, relatórios financeiros. Depois, há a introdução do NLG, que é o Natural Language Generation, que já consegue, basicamente, fazer relatórios, portanto, quer financeiros, quer de desporto, mas sem a necessidade, portanto, das mãos humanas. Entre os anos 2000 a 2010 já estamos a falar de algoritmos com uma maior capacidade de aprendizagem e que já trabalham, portanto, na análise de grandes conjuntos de dados. Alguma, portanto, identificação de padrões, quer a nível dos consumidores, quer também a nível de, quando digo consumidores, aqui estou a falar de consumidores em termos de notícias, de informação, e também há aqui já a possibilidade de se fazer análise de tendência, ou seja, o que é que as pessoas vão fazer, o que é que as pessoas vão querer ver e ouvir daqui a algum tempo. Depois desse período, sobretudo 2010 em diante, nós temos um período que é provavelmente o período em que a inteligência artificial a nível do jornalismo mais se destaca, em que as plataformas, estávamos agora a falar, Google, Meta, X, começam já a ter essa capacidade, através dos algoritmos, de adaptar a sua distribuição ao público específico. Portanto, os algoritmos já começam a determinar, de acordo com as nossas escolhas, qual é o tipo de informação que nós precisamos ou que nós, pelo menos, achamos que precisamos, porque são as informações que nós vamos à procura. Porque já existe, fazendo esse paralelo, já existe algum debate sobre se, de facto, aquilo que a pessoa pesquisa num determinado momento e que o algoritmo guarda e nos dá, em termos de câmaras de eco, se é exatamente isso que a pessoa realmente quer pesquisar ou que a pessoa realmente quer continuar a pesquisar. Okay? Porque num determinado momento nós recebemos determinada coisa, determinada informação, nós verificamos essa informação, lemos, vemos e continuamente vamos receber a mesma informação e vamos entrar nessa câmara de eco. Mas não necessariamente era uma informação que a priori nós iríamos à procura. Mas isso é um paralelo. Depois, nos últimos anos, até os dias de hoje, nós temos vindo a verificar, portanto, essa evolução das novas da inteligência artificial, já que já traz consigo algo muito mais substancial, que é aquilo que é o chamado o Deep Learning,
uma aprendizagem com uma capacidade de aprendizagem muito mais profunda, muito mais sofisticada e que vai permitir, e que tem permitido cada vez mais, portanto, a assistência em diretos. Portanto, nós, para além de... Nós já estamos numa fase que já vamos um bocadinho para além disso. Ou seja, creio que aqui praticamente todo mundo terá conhecimento nós temos repórteres, que não existem, portanto, inteligência artificial. Nós temos apresentadores de programa, portanto, por exemplo, em Espanha temos a apresentadora do programa Survivor, que não existe, portanto, que é a inteligência artificial, e cada vez mais há essa tendência de não só alguns órgãos de comunicação optarem por não ter, por exemplo, apresentadores nos seus telejornais e optarem pela inteligência artificial, não só para apresentar o telejornal em si, mas para fazer ainda muito mais, que é pegarem todos os dados, em todas as notícias, através dos Big Data, das plataformas que recolhem todas as informações, criarem, portanto, uma sequência de notícia de acordo com aquilo que acham que o público daquele país ou daquela comunidade normalmente utiliza. Porquê? Porque ele já tem acesso a esses dados, porque nós, quando fazemos o nosso registro, quer em qualquer das plataformas, nós colocamos de onde é que nós somos. E a inteligência artificial consegue reunir os dados de uma comunidade de 20, 30, 50 mil pessoas e esse órgão de comunicação, através desses dados, consegue preparar todo um telejornal de 30 minutos sem a presença de um único jornalista. Nem para escrever os textos, nem para fazer a edição de imagem, nem sequer para fazer a apresentação. Então, esse é o caminho que nós estamos a percorrer hoje em dia. Obviamente vamos falar de alguns perigos que isso acarreta, mas, antes de mais, eu queria que nós víssemos a inteligência artificial no jornalismo não como uma coisa negativa. Não é? Existem aspectos que nós poderemos falar aqui, podem ser encarados como os aspectos negativos da inteligência artificial, mas, sobretudo, analisarmos do ponto de vista daquilo que a inteligência artificial tem trazido ao jornalismo nos últimos anos. E um dos primeiros aspectos tem a ver com essa capacidade de automatização e também das tarefas rotineiras e um certo aumento relativamente àquilo que é a produtividade. Portanto, a inteligência artificial tem permitido aos jornalistas que aquelas tarefas mais simples, desde fazer pesquisa, recolha de informação, ou mesmo pequenos relatórios relativamente portanto, o exemplo do desporto é o mais evidente, portanto, os resultados, por exemplo, do último fim de semana, a nível do futebol, do basquete e por aí fora, mas também relatórios financeiros, ou seja, com os dados que existem, que são introduzidos, portanto, online, o jornalista não tem necessariamente que fazer todo esse trabalho rotineiro. E é óbvio que isso vai lhe permitir, vai o libertar para um outro aspecto que tem a ver com a questão relativamente à investigação. Há um certo jornalismo de investigação que vai permitir não só ficar nas narrativas factuais do dia-a-dia, mas ir um bocadinho mais além do que essas narrativas factuais, já que a própria inteligência artificial já faz isso. Nós temos a possibilidade, enquanto eu dizia há bocado, esta possibilidade de analisar grandes volumes de dados. Okay? Nós não precisamos fazer isso manualmente. Nós tínhamos nessa unidade que eu falava há bocado de verificação de factos que nós montamos na CNE, em média, cerca de 100, 120 notícias e informação diárias que nós recebíamos e não era preciso os jornalistas, ou neste caso os analistas, irem à procura dessa informação. Portanto, através de duas plataformas, nós recebíamos toda a informação e poderíamos tratar aquela informação da forma que nós achávamos que seria, portanto, a melhor maneira de lidar com ela. Okay? A questão da personalização de conteúdo, que é uma faca de dois gumes, ela é, de facto, uma vantagem, essa dita personalização de conteúdo, mas também é uma desvantagem. É uma vantagem porquê? Porque permite que nós possamos dar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, exatamente aquilo que eles querem. Mas, por outro lado, e vamos também falar disso, pode não ser aquilo que eles realmente querem. Pode ser aquilo que eles, num determinado momento, pesquisaram para entender, para compreender,
mas não necessariamente aquilo que eles querem. Isso leva-nos, obviamente, também para uma grande discussão, que não é de hoje, que é se é interesse público ou interesse do público. Não é? Qual é o interesse do público ou é simplesmente interesse público? Então, é uma discussão também que já existe há muitos anos a nível da comunicação social, mas que se põe agora em relação a esse conteúdo personalizado. Se é que é realmente uma vantagem? Eu entendo isso como uma vantagem. Nós conseguimos, obviamente, oferecer ao nosso público aquilo que é provavelmente mais importante, sobretudo um público que cada vez mais não tem tempo, mas esse não ter tempo não é sobretudo mental. Ou seja, a nossa capacidade hoje, sobretudo estamos a falar de uma nova geração, ela é diminuta em termos de atenção. Ou seja, ninguém vai parar para ficar, como eventualmente muito de nós já fez no passado, sentado num café a ler um jornal durante 30, 40 minutos. Não, as pessoas o que vão fazer é rapidamente ver algo no seu telemóvel e continuar a sua vida. Nesse sentido, personalizar a informação será muito importante. Mas, em simultâneo, em termos de consequências negativas, é que vai criar aquilo que eu falava há bocado, essas câmaras de eco, em que a pessoa vai ficar limitado a determinado tipo de pensamento, a determinado tipo de preconceitos, a determinado tipo de informação. Muito convencida que está a receber toda a informação que existe, quando na realidade só recebe parte da informação. Okay? Um outro aspecto positivo tem a ver com as narrativas multimodais das redes sociais, da inteligência artificial, desculpe, que é a possibilidade que nós temos de ter, portanto, em simultâneo, texto, imagem, som, mas mais do que isso, é ter interatividade. Quer com a existência dos chatbots, que nós podemos questionar e respondem automaticamente, mas também quer através da interatividade que nós podemos ter, por exemplo, com os mapas. Com os mapas, poder ter acesso a números. Nós não precisamos, hoje em dia, se calhar a partir de determinadas plataformas, tudo aquilo que nós precisamos, basta fazer uma pergunta à sua inteligência artificial, vai nos trazer essa informação. Então, essa perspectiva de experiências interativas multimodais é muito interessante e muito importante para o jornalismo. E também a questão do fact-checking automatizado, ou seja, poder fazer a verificação dos dados automaticamente sem perder muito tempo. Ou seja, perante uma informação, muito rapidamente, o jornalista hoje em dia poderá verificar, através de vários tipos de software, verificar quer texto, quer imagem, portanto, imagem estática, imagem vídeo, quer mesmo a nível daquilo que são também os gráficos interativos. Também podem ser verificados em termos de veracidade. Passando rapidamente para a questão relativamente aos impactos negativos, nós já falamos aqui, de certa forma, daquilo que é, portanto, esta questão da automação excessiva, que eu falava há bocado. A questão relativamente à propagação da desinformação, é óbvio que em simultâneo, a inteligência artificial permite-nos ter, eu diria, trabalhar naquilo que é o fact-checking automatizado, mas em simultâneo a inteligência artificial consegue propagar em grandes dimensões determinado tipo de realidades que muitas vezes não são de facto totalmente verdadeiras, mas também nós sabemos que a inteligência artificial permite a criação de determinados tipos de vídeos, de montagem, portanto, os famosos deepfake. Nós tivemos agora nas eleições mas, portanto, a qualidade não era por aí além e notava-se a olho nu que aquilo era um deepfake, não é? de um famoso beijo entre o primeiro-ministro e o candidato, portanto, à Câmara Municipal da Praia. Portanto, a inteligência artificial consegue cada vez mais criar esse tipo de deepfake, mas de forma quase que imperceptível, a olho nu torna-se praticamente imperceptível. Mas existem, obviamente, programas que nos ajudam a identificar isso. Mas mesmo esses programas são, cada vez mais têm dificuldade
em identificar um deepfake. Porque a perfeição que o outro software faz esse deepfake torna-se quase imperceptível para o outro software detectar que foi de facto um deepfake. Isso torna as coisas muito mais complexas. E, aliás, existem vários estudos que já determinaram que existe um risco maior das pessoas acreditarem naquilo que é criado pela inteligência artificial, por exemplo, em termos de notícias, em termos de reportagens, do que aquilo que é criado por um ser humano. Porquê? Porque a inteligência artificial o que vai fazer é procurar informações da pessoa que lhe faz essa pergunta, ou do grupo de pessoas que lhe faz essa pergunta, e procura-lhe trazer informações mais próximas daquilo que a pessoa eventualmente é. Há bocado o Júlio brincava com essa questão da direita e da esquerda. Dependendo da informação que eu procuro na rede, se for eventualmente uma informação que está mais perto da dita direita ou da esquerda ou do centro, a informação ou a reportagem que vai chegar até mim vai ser exatamente dentro dessa perspectiva. Então, existe obviamente esse perigo maior das pessoas acreditarem e depois de propagarem, portanto, essa informação. E mais, a própria inteligência artificial cria deliberadamente notícias que não são verdadeiras. E porquê que ela faz isso? Porque ela é programada, os algoritmos são programados para darem respostas. Se vocês perguntam à inteligência artificial alguma coisa e ela tem dificuldade em responder, ela vai inventar. Ela vai procurar informação e vai nos dar alguma coisa. E essa informação nem sempre é verdadeira. A perda de empregos é inerente, mas isso em todas as áreas. Esse viés algoritmo que eu estava aqui agora a falar, portanto, a utilização, ou seja, dos algoritmos, mas de uma forma enviesada, não dando na realidade aquilo que é a informação que se pretende, mas uma outra informação, e também, obviamente, há um impacto na credibilidade daquilo que é a informação jornalística, a questão da ética, e também, sobretudo, algo que é muito importante que tem a ver com a autoria dos textos. A autoria dos textos tem sido um grande problema com a inteligência artificial. E facilmente, eu fiz este teste antes de vir para aqui, depois já ter mais ou menos aquilo que eu queria tanto apresentar, fui através analisando os artigos científicos que precisava, eu depois entrei no ChatGPT e perguntei, e coloquei esse título, desafios, e ele foi-me dando. Praticamente deu-me quase aquilo que eu tenho aqui. Porquê? Porque ele vai fazer exatamente aquilo que eu fiz, só que ele faz de forma diferente e mais rápido. Ele deu-me aquilo em 5 minutos. Eu, quando a Hélida falou comigo, estava numa missão fora, e comecei a preparar a comunicação. Lendo artigos científicos que tinham sido publicados e procurando informações minhas sobre esse assunto, para poder preparar uma comunicação. Perguntei ao ChatGPT e em 2 minutos ele deu-me praticamente aquilo que eu tenho. Então é óbvio que a questão da autoria, mesmo a nível das notícias, fiz também um exercício desse na sala de aula com os meus alunos em relação às eleições. Vamos fazer uma reportagem sobre o resultado das eleições autárquicas. 30 segundos, temos o texto. Hoje em dia, se eu peço a um aluno, ou peço aos alunos, façam uma grande reportagem, uma reportagem sobre um tema, eu sei que 90% daquilo que chega até mim, como é que chega até mim? Então, qual é, obviamente, a nível já do ensino, a ideia é fazer outra coisa. É ok, em vez de termos aulas de 2 horas, vamos ter uma aula de 4 horas hoje e vamos preparar a nossa reportagem aqui dentro ou a nossa notícia aqui dentro. É a única forma. Mas a nível do jornalismo é a mesma coisa. Como é que nós temos a garantia que os textos são, de facto, escritos por jornalistas? Ok? Para não... ainda estou dentro do tempo, não é? Quais eventualmente são os caminhos que nós... A primeira coisa que não está aqui, mas que eu normalmente costumo dizer é nós temos que humanizar a inteligência artificial. Eu sei que isso parece assim meio paradoxal, como vamos humanizar algo que de per si não é. Mas é dar cada vez mais... Porquê? Porque a inteligência artificial, como nós sabemos,
não consegue entender as nossas nuances culturais, não consegue entender os nossos sentimentos da melhor forma, não consegue entender figuras de estilo como o sarcasmo, a ironia, não é? Mas nós, e cada vez mais existem empresas que estão a trabalhar nisso junto com entidades, junto com agências de notícias, com órgãos de comunicação, no sentido de procurar ver como é que, nos algoritmos que existem, como é que nós podemos humanizar a inteligência artificial. Okay? Como é que nós podemos fazer com que a inteligência artificial tenha uma maior capacidade em entender nuances culturais, sarcasmo, ironia, num determinado texto. Portanto, é realmente um desafio para o futuro, e os órgãos de comunicação social e as agências de informação têm obrigatoriamente que trabalhar junto com as grandes plataformas para chegarem, portanto, a esse entendimento. Há a questão, ok, mais 5 minutos, eu tento ir mais rapidamente. Há a questão relativamente à capacitação dos jornalistas, e quando falo da capacitação dos jornalistas, não é a capacitação que nós estamos habituados, é uma capacitação muito mais profunda. É uma capacitação a nível dos algoritmos, é uma capacitação a nível de entender como é que aquilo que nós vemos é feito e como é que nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. Não é uma capacitação só na nossa capacidade de utilizar aquilo que está à nossa frente quando nós vamos ao ChatGPT e fazemos uma pergunta. Não, é como é que nós podemos alterar alguma coisa. É óbvio que a plataforma não vai nos dar o código-fonte, não é isso. Mas ter algum interface em que nós possamos ter mais escolhas. A transparência, que é algo que já faz parte de vários normativos. Ainda ontem a senhora Presidente mostrava-me dos Repórteres Sem Fronteiras, que é o que hoje em dia cada vez mais, mas as normativas europeias sobre isso, nós não podemos utilizar, ou não devemos, para alguns países é lei, obviamente, utilizar a inteligência artificial num texto, numa produção, ali o Saulo provavelmente falará algo sobre isso, utilizar, que é fácil utilizar hoje em dia, portanto, a inteligência artificial numa produção, não é? Numa grande produção, mas nós temos que dizer às pessoas que foi utilizada a inteligência artificial, para que a pessoa tenha consciência que houve mão não humana nesse texto, ou nesse vídeo, ou nessa fotografia. Há um maior foco para o jornalismo investigativo, o desenvolvimento de algoritmos mais éticos, que é aquilo que eu falava há bocado, e as parcerias multidisciplinares entre portanto, as grandes plataformas e portanto, as agências ou os jornalistas. Não? Distribuir... Não, poder eu posso. Se calhar, só muito rapidamente, eu vou deixar a questão da CNE para lá, portanto, da unidade de verificação. Está suficientemente... Pronto, eu só vou aqui, então, dizer que, portanto, em relação à questão, nós já falamos, só um momento, ok. A questão relativamente às agências de fact-checking, o que tem sido, ou seja, a grande importância em relação a essas agências para o jornalismo é que cada vez mais, acho que há aqui uma necessidade, porque este é um caminho do futuro. O caminho do futuro é que as agências de informação ou os órgãos de comunicação social possam, eu não diria criar os seus próprios centros, poderão criar, sobretudo as agências que terão maior capacidade. Mas, em caso de não haver essa capacidade de criar centros de verificação de factos, porque a verificação de factos sempre foi algo apanágio do jornalismo, não é? Não se faz notícias sem verificar. Agora, numa era em que há, portanto, muito mais informação a circular, muita informação que não é propriamente verdadeira, mas que nós temos dificuldades em determinar se é verdadeira ou não, há necessidade, de facto, de termos, portanto, centros de verificação de informação, para poder combater a desinformação, para dar maior credibilidade ao jornalismo, nos dias de hoje,
ajudar nessa dita literacia mediática, mas que vai para além daquilo que nós temos vindo a fazer até hoje. Poderemos debater sobre isso mais para a frente. E, obviamente, essa questão relativamente à pressão, portanto, ou à questão da ética na comunicação. Eu acho que as agências ou os centros de verificação de factos poderão trazer, de certa forma, para o jornalismo, porque há algum descrédito, infelizmente. Talvez aqui nós não estejamos a sentir tanto isso, mas existe a nível mundial algum descrédito relativamente àquilo que é a credibilidade ou a ética do jornalista na produção dos seus textos, nas suas narrativas factuais. Fico por aqui e pronto, tá bom? Não olhe para mim dessa maneira. Agradecimentos a Alfredo Pereira. Okay. Bom, agradecimentos a Alfredo Pereira. Há dias, em conversa com... Toda a gente sabe o que é buldonho. Buldonho. Ninguém quer saber o que é buldonho? Tudo gente saber. Então, o diretor internacional da Buldonho Innovation estava a dizer-me que ele prefere chamar a inteligência artificial inteligência mecânica, porque a inteligência artificial coordena os dados que os humanos colocam. Por isso é que às vezes erra. Então, eu estava a dizer que agora a seguir é o Carlos Santos. Eu não sei, Carlos Santos, se ele vai falar da necessidade de revisitar e ler de uma forma mais moderna a legislação da comunicação social, mas serviço público, por exemplo, está na Lei de Comunicação Social. Carlos Santos agora tem a missão de utilizar talvez menos tempo, pois, ele está, para compensar o tempo. Vai utilizar o púlpito. Carlos Santos toda a gente já conhece, ou pelo menos devia, é uma questão de cultura geral, não é? Muito bem. Bora. Bom dia a todos, Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro para a Comunicação Social, Srs. membros do Conselho de Administração da RTC, membros do Conselho Regulador da Comunicação Social, caros amigos jornalistas. Há aqui muitos jornalistas que há anos não via, e ainda bem que há esses encontros da RTC, de vez em quando vêm aqui para a praia para o Conselho da Programação, ou então para estas cerimónias, e a gente de facto consegue ver os nossos amigos. O Júlio é um moderador implacável. Hoje, infelizmente, não estamos naquela situação de Bom Dia Cabo Verde, não é? Com muita liberdade para dizer as coisas. Mas eu só queria começar por referir-me àquilo que o Júlio disse há instantes, em jeito de brincadeira. Eu não sou um jornalista nem da direita nem da esquerda. Eu sou um jornalista que se prima pelos valores da profissão, o jornalista que, de facto, eu sinto que eu respiro a liberdade. Não é de hoje, portanto, há muitos anos na minha carreira que eu digo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que deve ser dito em qualquer espaço mediático, em qualquer situação comunicacional, na esfera pública. Portanto, eu digo aquilo com o microfone à frente ou noutra situação. Eu critiquei duramente os governos do Dr. José Maria Neves, escrevi artigos nos jornais, escrevi sobre a RTC, estão lá os artigos sobre a RTC. Até hoje nenhum administrador, nenhum ministro, ninguém ligou a dizer isto não pode ser. Portanto, eu sempre achei que tenho uma margem de liberdade e eu espero continuar a dizer, obviamente, não confundindo, digamos, a informação, o jornalismo, no sentido das notícias, com aquilo que é a minha opinião, aquilo que eu penso. Portanto, eu delimito as fronteiras, mas eu digo muito frontalmente aquilo que, enfim, que eu acho que devo dizer. Por exemplo, critiquei a criação da RTCI, na altura quando que eu achei uma cabo-verdura, e continuo a achar a mesma coisa. E assim como continuo a achar que a Agência Cabo-Verdiana de Notícias está a anos-luz daquilo que é a necessidade de um país arquipelágico como Cabo Verde. Portanto, eu
queria fazer estas ressalvas e eu queria agradecer muito especialmente ao administrador Humberto Santos pelo convite. Confesso que logo no início hesitei se devia aceitar, porque, parecendo que não, este tipo de colaboração dá muito trabalho, não é? Ainda para mais quando nós estamos afastados. Hoje eu estou afastado das universidades por vontade própria, decidi que devia dedicar mais à minha profissão e menos à investigação académica. Aliás, eu sempre fiz investigação académica nesta área como um hobby, não como, digamos, como uma necessidade, como uma obrigação. Achei que, estando neste campo do jornalismo, eu devo também pensar e estar atento àquilo que acontece, digamos, na minha profissão. E, portanto, este convite acaba por me resgatar desta longa letargia, de voltar, de facto, a atiçar a minha curiosidade para aquilo que se passa hoje na nossa profissão. Bom, tirando estes considerandos e entrando agora neste tema, o papel dos média na era da desinformação, desafios e soluções, peço-me que me desobriguem desse rasgo teórico. Parece-me que o Alfredo Pereira já o fez da forma sublime. Para início de conversa, eu gostaria de dizer que há uns anos a esta parte não há fórum, não há conferência em Cabo Verde em que não se aborde esta questão da desinformação e da pós-verdade. E a verdade é que nós estamos quase que naquela história que nós ouvimos quando éramos crianças: olá Gongon também. Portanto, nós ouvimos sempre olá Gongon, olá Canelinha, olá Capotona também. E sem que, de facto, façamos alguma coisa para, como se diz aqui na praia, patajar, não é? para evitar esse mal. Com efeito, a ascensão da internet no cenário atual, as relações humanas se configuram cada vez mais em bolhas nas redes sociais. Hoje há profundas mudanças promovidas pela revolução tecnológica, que permite que a sociedade esteja cada vez mais cercada de múltiplas possibilidades de comunicar e também de distribuir dados. Neste ambiente virtual, como não podia deixar de ser, a imprensa tem vindo a perder influência, o poder e a credibilidade que eram marcas, digamos assim, da imprensa. Isto tudo está a esboroar. Ao longo dos tempos, como nos recorda Pierre Bourdieu, a credibilidade dos jornalistas representava uma espécie de capital simbólico dos meios de comunicação social. No entanto, a nova sociedade, prova que vem desta modernidade líquida, desconsidera esse valor simbólico e acessa diretamente nas plataformas de conteúdo, onde processa e coleta informações. Diante dessa avalanche de informações na rede, a credibilidade e a objetividade jornalística, aquilo que em instantes se referia o Sr. Secretário de Estado, estão a ser bastante questionadas por políticos, autoridades, até mesmo pelo público que se tornou cada vez mais ativo nas redes sociais. O grosso dos cidadãos já não se informa nos meios tradicionais de comunicação, rádio, televisão, jornais, mas falo principalmente na internet e nas redes sociais. Salvo erro, há um estudo feito sobre o grau de satisfação dos cabo-verdianos em relação aos meios de comunicação social. A televisão de Cabo Verde continua imbatível na frente, como principal meio de informação, mas aparecem depois as redes sociais e a rádio já vem numa terceira posição. Sejam, pois, então, bem-vindos a esta era da pós-verdade, uma realidade que surge nesta sociedade em bolhas, os algoritmos de que falava o Alfredo Pereira, que se alimentam dos dados que despejamos na rede, das nossas histórias de vida, dos nossos costumes, das nossas experiências enquanto cidadãos, dizia. Esses algoritmos geram ecossistemas virtuais capazes de levarem as pessoas a criarem as suas próprias histórias, ou a sua própria verdade. Talvez seja avisado lembrar que o termo fake news não nasceu hoje, vem desde o século XIX, tendo ganhado mais repercussão e destaque com o surgimento dos média sociais. A diferença é que as notícias falsas, a desinformação, os boatos que antigamente eram propalados, por exemplo, através de panfletos ou também de alguma imprensa,
realidade com que hoje nós nos confrontamos é a velocidade, a simplicidade e o baixo custo que qualquer pessoa pode disseminar falsidades nas redes sociais, com capacidade de proliferação muito rápida e a escala global. A emergência da desordem da informação é um fenómeno amplo e complexo que inclui não apenas a disseminação da desinformação, mas a má informação e a informação inverídica, tudo isto num contexto global. Em matéria de políticas públicas para combater o fenómeno, nota-se uma aproximação entre os campos do jornalismo e da literacia mediática, uma vez que estes campos têm um objetivo comum, que é informar de forma livre. A aposta na literacia mediática envolve 5 passos: fazer escolhas responsáveis na partilha de materiais e informações, analisar criticamente a qualidade e a credibilidade de um conteúdo, criar conteúdos numa variedade de formas e também de plataformas, refletir sobre o próprio comportamento a partir de uma visão de responsabilidade social e princípios éticos e agir naturalmente socialmente e partilhar conhecimentos que possam resolver estes problemas. Não ia deter-me muito nos desdobramentos da literacia mediática, que depois tem alguns subcampos, como a literacia para as notícias, a literacia crítica dos médias, as literacias cívico-mediáticas. Ia, se me permitirem, uma vez que o Júlio disse que teria menos tempo, questionar como é que fica então o jornalismo no meio disto tudo. A desinformação e proliferação de notícias falsas trazem consequências, como já vimos, para a prática do jornalismo e para a credibilidade jornalística em todo o mundo. Isto é um facto. Perante este cenário mediático em transformação, em que a confiança dos cidadãos nos média, sobretudo os média tradicionais, aumenta, os jornalistas estão a tomar consciência da necessidade e das possibilidades de resistir, tornando-se defensores do campo onde exercem o seu ofício. Em Cabo Verde, que eu conheça, não se fez ainda nenhum inquérito, nenhum estudo sobre a percepção dos jornalistas em relação ao fenómeno da desinformação e das notícias falsas. Mas pelas conversas que tenho tido diariamente com colegas de vários órgãos de comunicação social, julgo que comungamos das mesmas preocupações e dos riscos com que a nossa profissão se confronta. Mas manda a verdade dizer que, não obstante a constatação que a circulação da desinformação nas redes sociais modifica as rotinas profissionais dos jornalistas e, ao contrário de que acontece noutras paragens, ainda entre nós não foram implementadas quaisquer medidas para proteger e para relegitimar a profissão, bem como a sua autoridade e a importância para a democracia. E estamos a falar de um combate que, como é evidente, não pode ser alijado apenas sobre os ombros dos jornalistas, deverá ser uma frente ampla e coletiva, com os poderes públicos à cabeça. Sei de algumas iniciativas da ARC de promover a literacia mediática nas escolas, mas são iniciativas esporádicas. Acho que precisamos, digamos, de um programa mais estruturante e perene. Bom, do Sindicato de Jornalistas também confesso que esperava e espero muito mais e, naturalmente, para a Rádio e Televisão de Cabo Verde, enquanto maior empresa de comunicação social e pelas atribuições também das responsabilidades que sobre ela impende enquanto concessionário de serviço público, é expectável que tenha programas e tenha uma estratégia, digamos, do combate à desinformação. A realidade internacional tem-nos mostrado que, em resposta à desinformação, os jornalistas e os meios de comunicação social aumentam ou buscam aumentar os níveis de transparência dos processos editoriais, reforçar e adaptar normas e práticas de reportagem,
reafirmar a ética da profissão e as regras deontológicas do jornalismo. Estão também a realizar coberturas mais diversificadas sobre os vários temas de interesse dos cidadãos. Eu lembro que a RTC tem um código de ética e de conduta que na altura deu... enfim, gerou muita celeuma, muito barulho, foi contestado pelos profissionais da RTC, ficou a incumbência de a RTC revisitar esse documento e de trabalhá-lo, sobretudo, de baixo para cima, ou seja, com o envolvimento de todos os profissionais na elaboração desse documento, lembrando também que, a pedido da AJOC, a ARC considerou que esse documento tem várias normas e disposições inconstitucionais, portanto, há uma deliberação da ARC nesse sentido, desde logo por pôr em causa a liberdade de expressão dos jornalistas. Bom, em Portugal, que é uma realidade que nos é mais próxima, já existe uma associação de literacia mediática e fez-se recentemente um inquérito sobre a relevância e a eficácia do jornalismo no combate à desinformação. E estas respostas, assim muito ao de leve, vêm ao encontro daquilo que são também as preocupações dos jornalistas cabo-verdianos em relação ao combate à desinformação. Desde logo, o fortalecimento da qualidade do jornalismo e uma prática ética são apontados como algumas das principais formas de enfrentar a desinformação. Os jornalistas acreditam que fazer bom jornalismo é uma forma de contribuir para a literacia mediática. Percebe-se que é muito relevante para os jornalistas o reforço da prática do fact-checking a priori, o que significa verificar informações e cruzar fontes para se ter a certeza daquilo que está a ser publicado. Uma outra solução apontada pelos jornalistas para combater a desinformação passa pelo reforço da regulação, tanto em relação aos meios de comunicação social, como em relação à atribuição da carteira dos jornalistas. Aliás, é conversa frequente nas redações, a gente pergunta, mas o fulano tem carteira? Quem é que lhe deu a carteira? Quando a gente vê a pessoa em algumas atividades que são incompatíveis com o jornalismo. A terceira dimensão traz propostas mais viradas para a ética e deontologia. Os jornalistas acreditam que uma adesão a uma prática ética é fundamental no combate à desinformação e que o problema da desinformação seria menos relevante se os jornalistas cumprissem o código deontológico, com punição severa para quem não o fizer. Sugerem ainda o aumento de espaço para a autocrítica dos meios de comunicação e do jornalismo, que é uma coisa que nós aqui em Cabo Verde não fazemos. Raramente há essa autocrítica, até nas redações, esse espaço, digamos, para criticar, para fazermos a nossa própria avaliação, não existe. Mas há outras preocupações que são apontadas pelos jornalistas e que vêm ao encontro também daquilo que nós pensamos em Cabo Verde, nomeadamente uma nova legislação para o setor, mais financiamento, destaque para o financiamento público do jornalismo, a melhoria das condições de trabalho, com melhores salários e mais tempo para os jornalistas verificarem a informação e fazerem um melhor trabalho. Mais formação para jornalistas em novas tecnologias e formação contínua em temas digitais. Ações de autorregulação, como a criação de grupos de trabalho de unidades, para citar aqui o termo do Alfredo Pereira, grupos de trabalho nas redações e o envolvimento dos meios no combate à desinformação. Que fique claro que, e eu naturalmente partilho destas inovações apresentadas pelo Alfredo Pereira, portanto é a tendência mundial, mas parece-me que no estádio do nosso jornalismo, com certeza que não são os robôs nem a inteligência artificial que irá enfrentar, digamos, essa onda de desinformação. Estou em crer que o combate à desinformação ainda reside no bom jornalismo e, sobretudo, no jornalismo de investigação. Nós temos algum incipiente, mas é preciso apostar nessa área, especializar os jornalistas, porque isso é que vai combater, de facto, essa desordem
informativa. E, portanto, reservo então os comentários para o debate, agradecendo a vossa atenção e a vossa paciência. Muito obrigado. Ligação automática, agora sim. O Carlos Santos estava a falar e depois de ouvir Arrefeito Pereira, eu estava aqui a imaginar. Mas ontem eu perdi mais de 40 minutos para encontrar um boletim oficial com um despacho conjunto do Vice-Primeiro-Ministro, da Ministra da Administração Pública e do Ministro da Educação sobre os subsídios pela não redução da carga horária. Mais 30 minutos. Então, o Carlos Santos estava a falar, eu a pensar, seria uma beleza inteligência artificial na gestão dos arquivos. Eu tenho abordado a questão consigo, que é preciso criar o serviço. A questão que o Carlos Santos abordou pode ser perfeitissimamente desempenhado pelo provedor do utente, que, como sabe, tem grandes incumbências. E o Conselho do Utente dá também um palpite. De maneira, eu espero que encoraje o Conselho Independente a cumprir a sua missão, porque tudo reside na independência do Conselho Independente. Há espaço para questões. Quem é que me ajuda nessa tarefa? A coisa mais difícil é o pontapé de saída. Quem dá um pontapé de saída? Bom, então tenha a bondade de fazer o atrevimento e diga lá o seu nome. Muito bom dia. O motivo da minha intervenção é porque eu considero o jornalismo a peça-chave pela consolidação da democracia, da verdade, do combate ao relativismo, ao próprio populismo, que é uma onda de pós-crise de 2008 e 2012. A minha intervenção passaria pela questão de o papel do jornalista é identificar as características nacionais do populismo, as características do relativismo nacional. Por exemplo, na Europa vê-se que, por exemplo, fala-se da imigração, portanto, de outras características da extrema-direita, por exemplo. Onde é que estão localizadas o extremismo em Cabo Verde? E é o papel do jornalismo identificar essas características, para só depois disso, portanto, combatê-las. É a sua questão, não é? É a questão. Muito bem. Agradecimentos. Com certeza que a inteligência artificial e todo o trabalho que a inteligência artificial pode fazer não substitui os estudos de mercado que há quantos anos? Há muitos anos não foram feitos, desde 1910, não é? Então, eu não sei se o Secretário de Estado pode encontrar musculatura e iniciar, a partir de 2025, o financiamento permanente de estudos de opinião para públicos e privados, e assim as administrações e as direções podem corrigir o rumo de vez em quando, porque a pior coisa que há é o Titanic a afundar e o comandante nem sequer se dá conta. Então, eu espero que a sua benevolente colaboração, temos ainda 5 minutos para as 11, outro pontapé de saída. É como aquela história, às vezes a gente pensa que sabe e afinal não sabe. Perguntar não ofende a ninguém. Eu pergunto. Pedir uma entrevista, eu disse, toda a gente sabe que eu não dou entrevistas. Eu não dou entrevistas. Não tem nenhuma questão à administração, as direções, Marco Rocha. E se o Marco Rocha de repente aparece, voz de Marco Rocha, daqui a alguns anos, inteligência artificial? Eu passarei a dar o primeiro jornal com a inteligência artificial. É um serviço pago. Dá dinheiro? Pode ser.
Não havendo, damos por encerrado. Do quê? Ah, ok. Não, a questão que ele colocou é mais uma opinião, mas querendo... Uma pergunta opinativa. É uma pergunta difícil. Como é que os jornalistas combatem, digamos, ou travam essa onda dos extremismos e do populismo? Eu não sei se verdadeiramente nós podemos falar com propriedade sobre populismo, extremismo. Em Cabo Verde há alguns sinais, mas que efetivamente ainda são tenues. E muito honestamente eu acho que nós não estamos ainda preparados. É preciso organizar as redações. Infelizmente nós temos um modelo de jornalismo em Cabo Verde. Eu vou-me reformar daqui a uns anos e este modelo vai continuar, que é um modelo de jornalismo institucional que se baseia nas notas, nas conferências, nos workshops e seminários, sem que tenhamos, de facto, capacidade para internamente nos estruturarmos e organizarmos a redação para fazermos outro trabalho. Às vezes, quando eu vejo colegas que já estão para lá de Bagdá, como se costuma dizer, não é? Deviam estar a fazer hoje um trabalho, digamos, de maior folgo, de responsabilidade. Todo jornalismo é responsabilidade, mas um trabalho, digamos, mais desafiante, como jornalismos de investigação, criar secções especializadas nas redações. E eu vejo que estes jornalistas continuam a fazer aquilo que fizeram desde o início da carreira, não por culpa destes jornalistas. Portanto, os jornalistas hoje têm um capital, têm competência, têm experiência para estarem, digamos, a fazer um outro trabalho, para engrandecer a rádio e a televisão. Claro, a gente põe uns jornalistas que já têm 30 anos a fazer estes seminários e coisas, que a gente há de ver agora os alunos que estão a entrar e podem fazer. Eu não estou a dizer que vamos agora deixar só os recém-jornalistas na cobertura, até porque há aspectos importantes em que convém, de facto, mandar um jornalista que tenha memória e que tenha competência para o fazer. De maneira que há todo esse trabalho de organização. Basta ver agora, nós andamos a cobrir a campanha eleitoral, este modelo está completamente esgotado, a impressão que se tem é que é mais um tempo de antena, de facto, aos candidatos. Nós ouvimos, durante a campanha eleitoral, promessas e mais promessas, nós ouvimos denúncias gravíssimas e nós não estamos em condições de facto de fazer a prova dos dados, de checar aquilo e rapidamente dizer isto não corresponde à verdade. Se há dinheiro que está a ser, dinheiro que veio da África, veio dos Estados Unidos, está a ser para comprar votos, se há narcotraficantes nas eleições a financiar, nós não estamos em condições, muito honestamente. Nós nos pomos como uma correia da transmissão para difundir aquilo sem um trabalho. Para isso era preciso, eu não estou a dizer que o jornalista no terreno tenha, se não tiver uma retaguarda para, digamos, contrariar, para repor a verdade, para dizer isto não corresponde à verdade, e com dados, e fazendo agora recurso àquilo que o Alfredo dizia, para ser mais rápido, a inteligência artificial, para dizer isto que este candidato diz não corresponde à verdade. Portanto, isto é mentira. E, muito honestamente, eu acho que nós já falámos muito, é um momento da ação. Em Cabo Verde nós falamos muito. Falta, tudo está pensado, há muitos documentos. Vamos começar a implementar as coisas. Há o secretário de Estado e o presidente do IFP, Margarida Fontes. Muito bem. Ele fez o sinal primeiro. É secretário de Estado, mas ele está em primeiro. Pode. Ele está primeiro. Sede primazia. Muito bem. Renovo os votos de bom dia aos conferencistas e aos convidados. Eu já tinha feito a minha intervenção inicial de abertura. Não era a minha pretensão intervir neste momento, mas eu gostaria, no essencial, de dizer 3 coisas. Primeiro, reconhecer a importância deste fórum, deste debate. Nós aprendemos todos os dias, e devo dizer, quer da apresentação do Alfredo Pereira, quer da apresentação do jornalista Carlos Santos,
quer das provocações agradáveis do Júlio Vera Cruz Martins, eu acho que ficamos sempre com mais informação e, como eu disse no meu discurso de abertura, as críticas ajudam na governação, quer da RTC, quer a nível de políticas públicas para o setor da comunicação social, e podem estar cientes que essas questões todas, a questão do Conselho do Utente, o provedor do Utente, já cumprimos cerca de 90% em termos daquilo que é o sistema de governança da RTC, mas estou convencido que aquilo que faltará, que é o Conselho do Utente e o provedor do Utente, merecerá atenção, a nossa atenção. Quando digo nossa, digo do Conselho Independente, do próprio Conselho de Administração e do Governo. Segunda questão. Falou-se aqui da campanha eleitoral por parte do jornalista Carlos Santos. É uma oportunidade. Eu não disse isso na abertura, não me recordo bem, mas temos que reconhecer, quero aqui publicamente enaltecer a maior cobertura da campanha eleitoral já realizada em Cabo Verde. Temos que reconhecer o grande investimento realizado pelo Conselho de Administração da RTC, que permitiu uma largada e qualificada cobertura da campanha eleitoral em Cabo Verde, salvaguardando, como é evidente, as questões colocadas pelo Carlos Santos. Terceiro lugar, eu acho que é de justiça aqui reconhecer o trabalho. Falou-se da Infopress. O Carlos Santos falou da Infopress. O administrador da Infopress não está aqui para, de certa forma, se defender. Mas eu devo dizer aqui que a Infopress hoje pode-se dizer que é uma das grandes agências de informação de notícias a nível de África, reconhecidamente. E devo aqui dizer o seguinte: o Estado já cumpriu cerca de 95% dos compromissos com a Infopress. Falo dos novos estatutos da Infopress, do novo plano de cargos e carreiras da Infopress, falo de uma maior cobertura nacional. Portanto, como eu disse no meu discurso de abertura, Júlio Vera Cruz Martins, eu sei... Já sabe o que é que eu vou dizer. Vamos chamar a atenção para o tempo. Júlio Vera Cruz, eu vou ter que lhe dizer o seguinte, e esta conversa prova a liberdade de imprensa que nós temos em Cabo Verde. Este fórum. E devo desafiar o Júlio Vera Cruz Martins, que é um decano da comunicação social, um homem muito preocupado e que me tem ajudado em muitos momentos, que tenha também esse sentido de justiça. Diz isso dessa maneira, e vão pensar que eu estou a dar alguma assessoria encapotada. É preciso ficar claro. Mas pode ficar tranquilo, encarecidamente. Mas que as críticas, só para terminar, dizer que essas críticas todas, que estas propostas todas vão seguramente reforçar o setor da comunicação social em Cabo Verde. Muito obrigado. Agora, eu estou num colete de forças, eu tenho de requisitar tempo à organização. A organização diz que não há tempo. Os inscritos consideram-se inscritos para o painel seguinte, que vai ser moderado por Marco Rocha. Só mais 5 minutos, então, mais 5 minutos, Paulo e depois Odair. Ok, muito bom dia a todos, mas antes de mais eu gostaria de parabenizar todos os profissionais, portanto, da RTC... É melhor deixar os cumprimentos e ir diretamente à questão. E da rádio. Portanto, é um momento de celebração, tenho que dar os meus parabéns. Não, mas é o seguinte, a minha preocupação é com o futuro dos empregos, não é? Nós sabemos que a OIT tem feito muito trabalho de prospecção nesse sentido, o futuro dos empregos em diferentes áreas. E a expectativa da Organização Internacional do Trabalho é que no horizonte de 2030, 30% das profissões que existem hoje vão desaparecer, precisamente por causa das tecnologias de informação, das inteligências artificiais.
Nós ouvimos aqui o Alfredo, fez uma grande explanação e tocou, portanto, nessa parte, principalmente nos alunos dentro da sala de aula, que ele vai precisar de mais tempo porque recorrem a essas tecnologias de informação. Então a minha questão é muito direta e muito concreta. Como é que vai, dentro, portanto, do desenvolvimento das tecnologias de informação, principalmente da inteligência artificial, como é que vai se reconfigurar, portanto, os empregos dentro do setor da comunicação social, principalmente ao nível, por exemplo, do jornalismo? Portanto, a minha questão é muito concreta. É uma grande questão. E ainda nem sequer foi cumprido a classificação nacional de profissões. Há profissões que estão aí e que nunca foram cumpridas, menos ainda agora no futuro. Por isso é que eu tenho proposto o cancelamento, Odair, microfone, o cancelamento não, a suspensão dos cursos de comunicação social por 2 ou 3 anos, repensá-los para colocar no mercado o profissional do futuro 3 em 1, Odair Santos. Pergunta direta. Carlos Santos e Alfredo. Como combater a desinformação com o problema que nós estamos a enfrentar no acesso às fontes em Cabo Verde? Muito bem. Agora, vocês dividem a parte que resta do tempo que já acabou para que respondam. Mais quem? Margarida vai fazer uma intervenção, ela arranjará tempo para a coisa. A questão do Odair Santos, queres responder, Carlos? Obrigando as autoridades a darem as informações na hora. Bom, muito rapidamente, em relação à primeira questão do Paulo, portanto, em relação a reconfigurar o setor, isto tem sido um desafio em todo o lado. O que se tem discutido é, sobretudo, a nível do jornalismo, é reconhecer que existem outros campos do jornalismo que foram, de certa forma, abandonados. Ainda há bocado o Carlos falava, portanto, de jornalismo de investigação. Não é? Nós estamos numa era em que, portanto, a narrativa factual pode ser feita, de facto, pode e deve ser feita por jornalistas, mas cada vez mais é feito pela inteligência artificial, vai obrigar, obviamente, a repensar, portanto, o jornalismo tal como nós temos hoje aqui em Cabo Verde. Portanto, será necessariamente teremos que ter jornalistas que estejam mais virados para o processo investigativo, ou eventualmente para poder, portanto, sobreviver, digamos assim, se de facto quiser manter-se a nível do jornalismo. Um outro aspecto tem a ver com outras áreas circundantes ao próprio jornalismo, desde da questão que está ligado à inteligência artificial, aos centros de verificação, porque de facto são profissionais desta área, portanto do jornalismo, que trabalham nesses centros de verificação, que também ajudam no desenvolvimento da inteligência artificial, que conhecem o setor para saber como é que se pode continuar ou como é que se pode reconfigurar o setor. Portanto, perder o emprego de um lado não significa necessariamente que não haja outros campos que possam surgir. Agora, obviamente, vai depender da realidade de cada país, ver como é que nós nos podemos adaptar a esta situação. Muito rapidamente, a segunda questão tinha a ver com como combater a desinformação quando não há acesso. A ideia dos, e eu bato muito nessa tecla, a ideia dos centros de verificação é que promovem exatamente isso. E como é que promovem isso? Um centro não necessariamente tem que ter toda a informação no mesmo sítio, mas o trabalho multidisciplinar e com outras instituições, usando também a inteligência artificial, poderá facilitar determinado tipo de informação em que nós não precisamos ir diretamente à fonte para obter essa informação. Quando se fala, por exemplo, num boletim oficial em que se vai demorar 40 ou 50 minutos, não, é óbvio que tem que haver uma instituição que é responsável portanto, pela publicação, que disponibiliza isso, e a partir daí, facilmente com a inteligência artificial, nós poderemos aceder a essa informação. Não é? Agora, se vamos imaginar, eu imagino que o Odair esteja a falar, ok, há uma denúncia ou suspeita de um membro ou do governo ou da oposição, ou seja o que for, nas campanhas que roubou, não roubou, tem dinheiro que vem de fora ou não vem. É óbvio que a forma mais simples é que a fonte nos
transmita essa informação. Mas existem muitas outras formas de cruzar a informação para saber se de facto houve ou não houve algum tipo de falcatrua. E é isso o jornalista não consegue fazer. Porquê? Porque não tem tempo suficiente atualmente para o fazer. E ter, portanto, uma agência ou um centro que se dedique exclusivamente a isso poderá, de facto, ajudar a obter informações que nós não conseguimos obter quando as fontes não querem nos dar a informação. O Carlos Santos está a pedir meio segundo que não chega para nada. Sim, mas o Alfredo acho que já deu as explicações que, de facto, devia dar nesta altura. Eu estive a refletir, eu acho que há uma obrigação muito grande, há uma responsabilidade muito grande que é sacada à comunicação social e aos jornalistas em Cabo Verde. Mesmo alguns partidos políticos que não fazem o seu trabalho acham que a comunicação social devia ser mais afoita. E a verdade é que nós temos um espaço público, mediático, um espaço público da sociedade civil. Mesmo atores políticos, estive a fazer as contas, cheguei ao fim. Quantos ministros já tivemos, por exemplo, desde 75 até agora? Gente que teve responsabilidades e que geriu dossiês e que tomou decisões. Onde é que estão essas pessoas até agora? Gente que sai do governo ontem e que se refugia no silêncio, vai estudar, vai fazer consultorias, não se pronuncia absolutamente sobre nada em Cabo Verde. E nós andamos aqui a ver a realidade mais próxima, Portugal, até o primeiro-ministro que saiu, António Costa saiu, no outro dia era o comentador. Portanto, nós temos os ministros a defenderem as suas políticas, a defenderem, portanto, as causas e aquilo que eram das responsabilidades deles. Mas aqui em Cabo Verde as pessoas se refugiam confortavelmente e agora vão os jornalistas, porquê é que não perguntam isso? Porquê é que não fazem isso? E as pessoas, porquê é que não dizem? Não é? E quando a gente contacta uma fonte, eu estou a dizer isso, mas não quer dar a cara, não quer dar uma entrevista, não quer... não, isso agora veja lá o que é que... Ou seja, é uma sociedade anónima. Pois, ainda bem que há um dispositivo que não tem sido utilizado. A lei da comunicação social diz que se eu solicitar uma informação que eu sei que o Lourenço Lopes tem e ele não me der, eu posso acionar o Ministério Público mais próximo. É o que os jornalistas devem fazer para que não se diga muita coisa de forma injusta. Às vezes é preciso mandar uma boca na rádio, quando o Anatólio estava no lugar do Carlos Santos, quando eu disse que o Ministério Público estava muito lento nas suas decisões, tiveram uma semana a andar atrás de mim para eu ir buscar finalmente um despacho. Muito bem. Ponto final, já não há mais tempo.